leremos a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo de número 3. Jonas 3. Jonas, capítulo de número 3. Parece que agora todo mundo está encontrando com mais facilidade. Que bom é uma igreja que conhece a palavra. Jonas, capítulo 3, nós faremos a leitura, irmãos, numa só voz, do versículo 1 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Senhor, eu quero me humilhar aqui diante do Senhor, Pai, juntamente com os meus irmãos. Ó Deus, nós clamamos a Tua graça e a Tua bênção sobre a nossa vida. Pedimos-te, ó Deus, que o Espírito do Senhor fale agora ricamente aos nossos corações. Pai, nós não somos nada diante de Ti. Tu és tudo. E, ó Deus, nós pedimos-te, ó Pai, que enquanto ouvimos essa palavra, Tu quebrantes nossa vida, Senhor. Tu nos dês vida nova, Senhor. Tu nos dês a bênção de experimentar restauração de Tua parte, ó Santíssimo Deus. Pai, eu não conheço os corações de quem entrou aqui nessa noite, mas o Senhor conhece. E eu quero te pedir que no nome de Jesus, nessa noite, haja transformação, haja ressurreição da alma, haja salvação em Tua casa, haja júbilo nos corações. Mostra-te a nós, ó Deus, enquanto ouvimos a Tua palavra. Nós te pedimos tudo isso só pelos merecimentos do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Podem sentar-se, irmãos amados. Queridos irmãos e irmãs, simplesmente nesse texto nós estamos diante do maior avivamento da história da humanidade. Nunca se ouviu falar na história da humanidade que, tendo se ouvido uma mensagem durante um dia, 120 mil pessoas tenham sido convertidas a Deus pelo poder do Evangelho. Nós já ficamos perplexos no Novo Testamento quando Pedro prega um sermão e 3 mil pessoas se prostram aos pés do Senhor Jesus. Em alguns determinados momentos da história da igreja, você ouve falar de milhares e até dezenas de milhares se convertendo. Mas nunca em toda a história do povo de Deus e da igreja de Cristo Jesus se ouviu falar que 120 mil pessoas tenham se convertido com a pregação de um só homem. E o que nos deixa mais perplexos, amados irmãos, é que esse homem não queria pregar para eles. Esse homem não queria ganhá-los para Deus. Aqui, irmãos, nós nos encontramos com um avivamento.
E porque Jonas não quer, a glória não é dele. A glória é de Deus. Ao vermos que Jonas não quer, vemos que ele é pecador. E vemos que quem tem o poder de trabalhar os corações, amados irmãos, é o próprio Deus. Neste texto que lemos, queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos revela o Deus que salva pecadores, amados irmãos. Deus salva pecadores. Você é pecador, que o Senhor Jesus te salve nesta noite. O Deus que salva pecadores, amados irmãos, nos revela o texto, é o Deus das novas oportunidades. O Deus que salva pecadores é o Deus das novas oportunidades. Vamos ler, amados irmãos, versículo 1 e versículo de número 2. Vamos ler todos comigo? Vamos lá? Veio a palavra do Senhor. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas, pois Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Esse texto nos revela, queridos irmãos e irmãs, que o Deus que salva pecadores é o Deus das novas oportunidades. É o Deus da segunda oportunidade. Você se lembra comigo que Deus chama Jonas para ir a Nínive e clamar contra ela. E Jonas se rebela, foge, Deus o joga no fundo do mar. E você vai relembrar as mensagens das 2 últimas semanas, que há toda uma epopeia, há toda uma odisseia, há toda uma história. E de repente então Deus quebranta o coração de Jonas, ele se arrepende. Naquele peixe Jonas simboliza Jesus, porque ele fica 3 dias no ventre do peixe, tais como Jesus fica 3 dias no ventre da terra, e Jonas, quando é vomitado do peixe, tem uma aparente ressurreição, que simboliza também a ressurreição do Senhor Jesus. Mas quando Jonas, irmãos, depois de ser vomitado, volta à terra, Deus não retira dele a sua responsabilidade, mas Deus lhe dá uma segunda oportunidade para servir a Deus. O versículo diz: veio, pois, a palavra do Senhor segunda vez. Deus é o Deus das segundas oportunidades. Deus é o Deus das novas oportunidades. Ó querido, se você está aqui nessa noite, e algum tempo atrás você caminhou com Deus, e a sua vida foi extremamente frutífera, e no meio do caminho você tropeçou, no meio da caminhada você se perdeu, de repente você deixou se enganar, e no pecado então você começou a se atirar. Nessa noite preste muita atenção. Deus vem aqui te revelar que Deus é o Deus que te dá uma nova oportunidade. Deus é o Deus das segundas oportunidades. Deus manda: Jonas, vai de novo. E aí ele diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E é interessante, irmãos, que no capítulo 1, Deus diz que a malícia de Nínive sobe até os céus, e Deus diz a Jonas: vai e clama contra Nínive. Jonas ia amaldiçoar Nínive. Só que agora o negócio é diferente. Deus está dizendo: vai e proclama. Prega. Vai ser um sermão duro. Mas agora Deus manda Jonas pregar. E Jonas não tem opção, irmãos. Não há como fugir de Deus. Não há como deixar de obedecer a Deus. E o texto diz então que agora Jonas não se levantou e foi para Tarso. Diz o versículo 3: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está aqui, um dia sua vida foi frutífera para Deus. Um dia talvez você foi como Jonas, que era famoso em Israel, mas no decorrer da caminhada você se perdeu. Você ouviu o canto da sereia, você ouviu a tentação do diabo, você ouviu a proposta do inimigo, você priorizou qualquer coisa no lugar de Deus, e de repente o seu coração se esfriou, você se afastou do Senhor, e agora você anda envergonhado. Talvez você pensa que já não é mais possível ser usado por Deus. Preste atenção, o evangelho desta noite é para você. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Deus é o Deus das segundas oportunidades. Que bênção maravilhosa, amados irmãos. Irmãos, Deus tem prazer e facilidade em perdoar. E o que eu acho sensacional no Senhor é que o Senhor, quando perdoa, verdadeiramente esquece. Os homens dizem perdoar, mas guardam rancor durante muitos anos. Mas Deus é o Deus das novas oportunidades. Como não se lembrar de Pedro, querido amigo e irmão?
Lá está ele, Jesus diz que vai morrer, e ele diz, tem misericórdia de ti. Jesus diz, tu vais me negar hoje 3 vezes, Pedro. Ele, eu nunca, jamais. E Pedro nega a Jesus, irmãos, e fracassa na fé, fracassa no pastorado. Então, depois que o Senhor ressuscita, ele está deprimido, envergonhado, diz, vou voltar a pescar. Como líder que é, leva mais 6 discípulos com ele, 7. Então, amados irmãos, ele fracassa também como pescador. Abandonou o Senhor, abandonou o ministério e fracassa de novo na sua profissão. E Jesus chega ali no mar da Galileia e manda eles que lancem a rede do lado direito, e eles então recolhem 153 grandes peixes naquele dia. E no começo da manhã Jesus manda eles trazer peixes, e o próprio Senhor Jesus ressurreto prepara para eles ali um delicioso cozido de pescado. E de repente naquela roda, todos sabem que é o Senhor, ninguém ousa perguntar-lhe quem é, ninguém ousa sequer proferir palavra, porque estão diante do Rei ressurreto e querem ouvir falar. E de repente então naquele momento, diante da fogueira, onde há tanta intimidade, eles ali comendo o seu peixe, Jesus olha para Pedro e diz, Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Então, amados irmãos, outra vez, daí a um pouco, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas, diz Jesus, restaurando a Pedro. Mas como Pedro nega 3 vezes, Jesus tem que reafirmar-lhe 3 vezes. E Jesus lhe pergunta, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E Pedro, com o coração triste, faz uma tremenda confissão de fé, revelando que Jesus é Deus. Ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus diz a ele, apacenta os meus cordeiros. Talvez você esteve num determinado momento da sua vida, meu irmão, que pensou que era uma pedra. E você tropeçou e falhou. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus tem restauração para o seu coração. O Senhor Jesus tem renovo para o seu ser. A única coisa que Ele requer de você é um arrependimento sincero. Que você confesse o seu pecado. Que você lhe fale da dor de sua alma. E que você nessa noite se arrependa e creia nele. E o Senhor vai te dar uma nova oportunidade. O Senhor vai te usar de novo. O Senhor vai deixar você perplexo. E você verá que Deus é um Deus de graça, que salva pecadores, que usa pecadores na obra, que na sua igreja resolve usar pecadores para que outros conheçam o próprio Senhor Jesus. O Deus que salva pecadores é o Deus das novas oportunidades. Deus salva pecadores. Você é pecador? Jesus veio para salvar você, para te dar uma nova oportunidade. Mas o Deus que salva pecadores, amados irmãos, nos revela a palavra do Senhor. Que além de ser o Deus das novas oportunidades, o Deus que salva pecadores é o Deus que confronta o pecador. O Deus que salva pecadores é o Deus que confronta o pecador. Vamos repetir comigo? O Deus que salva pecadores é o Deus... Segunda metade do versículo 3 diz assim, ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Vamos ler todos o 4? Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, Nínive é uma das cidades mais antigas do mundo. Nínive foi fundada por Nimrod, bisneto de Noé, só para que você tenha ideia. E nos dias de Jonas é uma cidade imensa, provavelmente maior do que a Babilônia. O texto diz que ela é uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Ela tem a grande cidade no centro e mais 3 pequenas cidades ao redor. Nínive tem provavelmente 100 quilômetros de extensão e por isso é de 3 dias para ser percorrida. E Deus manda Jonas, que caminha milhares de quilômetros depois que é lançado na praia, mais de 40 dias caminhando, e Jonas chega a Nínive, e a cidade tem 3 dias para ser percorrida, e a Bíblia nos diz que Jonas percorreu a cidade em um dia só. Jonas provavelmente, irmãos, percorreu a cidade correndo.
Ele já vinha preparado, caminhando milhares de quilômetros. A cidade levava 3 dias para percorrer. Você sabe que ele está ali por mandato de Deus. Ele não ama os ninivitas. Então ele resolve, ele olha para aquela cidade, imagina que são 3 dias, ele sabe que os ninivitas são maus, ele não sabe o que pode acontecer quando ele pregar ali, então ele resolve fazer o seguinte: eu vou percorrer essa cidade correndo. E a cidade que levava 3 dias de caminhada, Jonas corre, amados irmãos, num dia só, irmãos, mais ou menos 100 quilômetros. E aí Jonas vai correndo na cidade, imagine Jonas correndo. E a Bíblia diz que ele vai correndo e ele vai falando: ainda 3 dias, ainda 40 dias e Nínive será destruída. E provavelmente falando no seu idioma, que é hebraico, nem no idioma assírio. Ele corria: ainda 40 dias e essa cidade será destruída. Ainda 40 dias e a sua cidade acabará. Ainda 40 dias e Nínive será assolada. Durante, amados irmãos, um dia inteiro, Jonas clama contra aquela cidade. Agora, amados irmãos, eu fico perplexo como um sermão como esse pode alcançar 120 mil pessoas. É um sermão de um homem que não quer a conversão daquele povo. É um sermão, amados irmãos, de juízo. Ele não fala de graça, ele não fala do Messias, ele não fala de um Salvador, ele não fala de nada disso, ele só fala: vocês vão ser destruídos, Deus vai pegar você. Lembra lá na escola quando você era menino e de repente o cara falava assim para você: lá na saída eu te espero. Você já criava toda uma cena na sua mente, você já via assim: eu vou ter que dar um golpe logo na boca dele, senão eu estou no sal. E você ficava naquela agonia, naquela ansiedade, esperando lá fora na saída, porque o cara disse que ia te pegar. E Jonas está dizendo: eu vou pegar vocês, daqui 40 dias Deus vai destruir. Então, amados irmãos, é um sermão de juízo, certo? É um sermão extremamente curto, certo? Ele não fala nada de evangelho, ele só fala: Deus vai destruir vocês. A Bíblia não diz que ele fez isso, mas se o cara não gosta, é assim: eu não sei se foi assim, né? Deus vai destruir vocês. Um dia inteiro, irmãos. Um sermão repetido e repetitivo. Tem sujeito que acha que não precisa ouvir um texto da Bíblia 2 vezes, né? É muito, né? Será que já está vivendo? Aqui o povo está ouvindo o dia inteiro mesmo a mesma palavra: Deus vai destruir vocês, Deus vai destruir. Já era, lá. E aqui, amados irmãos, Deus usa essa pregação para que a gente entenda que o poder não está no homem, o poder está em Deus. O poder é da palavra e da graça. E o texto nos diz então, amados irmãos, que Deus aqui confronta os pecados dos ninivitas. Agora eu quero parar para olhar para você. Você tem ouvido sermões muito melhores do que esse. Você tem ouvido sermões que mostram de cara para você o Salvador que já veio, já morreu, já ressuscitou e virá te buscar. Você tem ouvido sermões que falam de graça, de perdão e para te dar a possibilidade do arrependimento e de uma nova vida em Deus. Você tem ouvido sermões, querido amigo e irmão, diante de muitos outros textos das Sagradas Escrituras. E eu quero perguntar para você: esse povo ouviu um sermão de juízo e de confrontação. Você também tem ouvido sermões de confrontação, mas que sempre no final exaltam a graça de Cristo Jesus. E esse povo ouviu esse sermão e se arrependeu e se converteu. Meu irmão, você tem ouvido mensagens preciosas das Sagradas Escrituras. Qual tem sido a tua atitude? Como essas palavras que você ouve, às vezes mais profundas, mais densas teologicamente, muito mais graciosas e mostrando a Jesus de uma maneira aberta e rasgada para você, como você tem reagido diante dessas mensagens? A palavra de Deus, irmãos, ela é sempre confrontacional e sempre vai confrontar os nossos pecados. Você se lembra de um certo rabi da Galileia que está pregando lá no seu país? E de repente chegam para esse grande rabi com uma mulher adúltera, dizendo: mestre, o que vamos fazer com ela? Moisés mandou apedrejar quem foi pego em flagrante adultério. E ele se ajoelha no chão e começa a escrever. E eles insistem: e aí, mestre, e agora o que faremos? E eles querem pegar Jesus, irmãos, porque se Jesus diz para não obedecer à lei, Jesus não vai ser considerado profeta nem Messias. Mas se Jesus diz: matem ela, Jesus vai perder, amados irmãos, a graça e o agrado do povo, e não vai ser reconhecido como o Senhor da graça que Ele é.
E então Jesus, amados irmãos, com muita graça, porque Ele é Deus, com muito estilo e com muita classe, os confronta de maneira mansa, mas que acaba com todos eles. Ele diz: aquele de vocês que não tiver pecado, pode ser o primeiro a atirar-lhe pedra. E Jesus abaixa e começa a escrever de novo. E eles são acusados pela sua própria consciência, pela confrontação do rei, amados irmãos. Eles são acusados e reconhecem o seu pecado e se retiram. E Jesus olha para ela e diz: onde estão os teus acusadores? Todos se retiraram. Ela diz: sim, Senhor. Ele diz: eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Jesus, amados irmãos, usa a sua palavra para mostrar que nós somos pecadores, que nós somos maus, amados irmãos, porque Ele quer nos livrar da ira de Deus, porque Ele quer nos livrar do sofrimento eterno, mas também Ele quer nos livrar das terríveis consequências que o pecado pode trazer para a nossa vida nesse mundo. Por isso, irmão, quando você é confrontado com a palavra, louve a Deus por essa possibilidade, por essa oportunidade. Sabe por quê? Porque isso é um sinal de que Deus te ama. Deus disciplina o filho ao qual Ele ama. Irmãos, no começo do meu pastorado, eu deveria ter 22 anos, a igreja que eu era pastor era uma igreja pequena que estava crescendo, e nós fizemos uma cantata de coral abençoadíssima e fomos apresentar na maior igreja evangélica do setor Oriente de Santiago. Ela tinha fechado um cinema, o pastor, um dos pastores mais influentes do Chile, comprou o cinema, era uma igreja de linha batista, e nós fomos cantar lá no culto principal da igreja. E eu tive a bênção, irmãos, de pregar o evangelho do jeitinho que eu prego para vocês aqui. Talvez eu era mais novo, né? Talvez um pouco mais impetuoso, imagine. Então, amados irmãos, na mensagem, fazendo a aplicação das Escrituras, nós apresentamos o juízo de Deus e a graça de Deus. E havia um cidadão muito pragmático que frequentava a igreja, e no final da mensagem ele saiu lá na porta: para que falar de inferno? Duro, duro, muito duro, que absurdo, para que falar de inferno? E naquele dia eu estava na bênção e falei: Senhor, eu não vou responder nada, porque se eu responder já era para ele e eu não fico bem também. Então ele, duro, 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 duro. E de repente chega alguém do lado chorando: pastor, que mensagem foi essa? Como Deus confrontou o meu coração, como eu fui quebrado por Deus, como eu precisava ouvir essa palavra. Eu olhei para ele e fiz assim. Ele abaixou a cabeça com raiva e saiu pisando duro, duro, duro. Amados irmãos, às vezes o evangelho vai ser duro, mas quando a gente ouve uma palavra dura, é graça de Deus. É porque Deus quer que abandonemos o pecado, que nós sejamos convertidos ao Senhor e que a nossa vida seja transformada. Qual é o seu pecado, querido, que está te algemando nessa noite? Quais são as amarras que Satanás tem usado para prender a sua vida? Nessa noite a palavra do Senhor vem te confrontar dizendo que se você estiver em pecado, você será disciplinado. A mão do próprio Eterno pesará sobre você. Com os ninivitas o prazo era de 40 dias, o seu eu não sei quanto é. Mas preste atenção, meu irmão, nessa noite, arrependa-se do seu pecado, abandone o seu erro, volte-se para Cristo Jesus, porque Ele tem prazer em perdoar pecadores, em salvar pecadores, em restaurar a vida de pecadores que necessitam desesperadamente da graça de Cristo Jesus. Abandone essa vida de pecado, abandone o engano do diabo, clame o perdão de Deus. O Senhor pode te lavar, a tua vida será transformada. E você pode ser uma grande bênção nas mãos de Jesus. Hoje o Senhor quer te libertar dessas amarras, querido. Diga: Senhor, eu não consigo, eu não posso, mas eu entrego em tuas mãos. E Cristo te liberta, em nome de Jesus. Deus salva pecadores. Você é pecador? Jesus veio para salvar você. O Deus que salva pecadores, irmãos, como temos visto, é o Deus das novas oportunidades. O Deus que salva pecadores é o Deus que confronta o pecador. Mas o Deus que salva pecadores é o Deus que dá o arrependimento. O Deus que salva pecadores é o Deus que dá o arrependimento. Vamos repetir?
O Deus que salva pecadores é o Deus que dá o arrependimento. Olha para o seu irmão, você fala, seu coração está muito duro? Pergunta para ele. Você não consegue se arrepender? Deus pode te dar o arrependimento. Porque ele vem pela graça de Deus. Não depende de você. Então diga assim para o seu irmão, que Deus te dê a bênção do arrependimento em nome de Jesus. Amém. Vamos ler do versículo 5 até o 9, irmãos. Vamos lá? Eu leio o 5, vocês o 6. Eu o 7, vocês o 8 e nós todos o 9. Vamos lá? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Leamos todos o 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Irmãos, eu acho que esse texto é extremamente bendito e nos mostra o poder da graça de Deus. Porque o texto não diz assim, não, Anderson, os ninivitas creram em Jonas. O texto não diz isso. O que é que diz o texto? Como é que é? Os ninivitas creram em Deus. Jonas pregou, mas os ninivitas não creem em Jonas. Os ninivitas creem em Deus. Jonas, amados irmãos e irmãs, é única e exclusivamente um instrumento humano, que ainda o faz com má vontade e imperfeição. E aqui o texto nos mostra que o poder da bênção, do arrependimento e da conversão de pecadores vem única e exclusivamente de Deus. Eles creram na palavra de Deus, amados irmãos. E eles não só creram de palavras, porque o crer deles transformou a vida deles. O próprio povo se reuniu, nós cremos no Senhor Deus. Ele existe, é verdade que nós temos pecado, nós nos arrependemos, e para mostrar para ele que nos arrependemos, vamos jejuar. E eles proclamaram um jejum. E não só isso, amados irmãos, eles pegaram pano de saco e se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Aquele senhorzinho lá de 100 e tantos anos de idade, que já falava assim, Deus, eu me arrependo diante do Senhor. Mas aquele menino, eu não sei se ele chorava, Deus, eu me arrependo em nome de Jesus. Mas, amados irmãos, todo mundo, desde o maior até o menor, todos eles se humilharam diante de Deus. Irmãos, a situação ficou tão notória. As grandes revoluções espirituais, inclusive elas começam no povo e não no governo. Que o rei, amados irmãos, ficou perplexo. Chegou a notícia ao rei do sermão de Jonas. Olha, rei, tem um judeu aí pregando aí no meio da rua, em hebraico, passou correndo que nem um doido e disse que Deus vai destruir a gente. E agora o povo está fazendo o seguinte, está todo mundo jejuando, orando, se convertendo a Deus e arrependendo dos seus pecados. E o rei não se levanta contra isso, irmãos. A Bíblia diz que o rei tira as suas vestes reais, vestiu também pano de saco, sentou na cinza, irmão, no pó, para mostrar que era cinza, que era pó, não era nada, e promulgou um decreto. Ele diz, por mandado do rei e dos seus grandes. E aí ele aumentou o jejum, agora não era só homem nem menino. Ele diz, nem homens, nem animais, nem boi, até os animais fizeram jejum, irmão. Nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, de cinza. Imagina, irmãos, os cachorrinhos ali, os cachorrinhos de Brasília andam tudo de terno, né? Com roupa de madame, né? Os cachorrinhos dali de Nínive andavam tudo de pano de saco, né? Imagina gemendo ali. E aqui, amados irmãos, diz que homens e animais, até os animais iam clamar fortemente a Deus. E o rei diz, convertam-se cada um no seu caminho e da violência que há nas suas mãos. E o rei, irmão, ouve a palavra. E já começa a conhecer a grandeza da misericórdia do Senhor, porque ele diz, quem sabe Deus não se voltará e não se arrependerá do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus se mostra a alguém, irmão, ele já se mostra como Deus de graça e misericórdia. E, irmãos, aqui nós vemos que Deus dá a este povo
a bênção do arrependimento. Irmão, só quem pode dar ao pecador a bênção do arrependimento é Deus. Eu posso pregar, amados irmãos, com a maior eloquência da terra para vocês. Eu posso usar, amados irmãos, as mais distintas palavras na nossa língua vernacular. Você pode até olhar e ouvir o sermão e dizer, nossa, que discurso impressionante. Mas se o Espírito de Deus não abrir o seu coração, nada vai acontecer. Então, nessa hora, meu irmão, se você está com o coração endurecido, talvez você esteja numa posição muito preocupante. Se você está ouvindo essa palavra como um mero discurso humano, ou porque alguém só trouxe você aqui como visitante, você está sinceramente em perigo, querido. Mas você diz, pastor, o meu coração está duro. Meu irmão, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meu irmão, você está aqui, você está ouvindo que há um juízo final. A Bíblia diz que depois da morte só há 2 lugares para os quais o homem pode ir. Um é o céu de bem-aventurança na presença do Senhor Jesus, e o outro é o inferno, o lugar onde o homem há de receber a ira de Deus durante toda a eternidade, onde o fogo há de queimar nele e ele não será destruído. E se você não se arrepender dos seus pecados e não crer em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, como o único que pode te levar para o céu, como aquele que pagou os teus pecados, se você não crer nele, o seu destino é terrível, amado irmão. Você vai receber a ira de Deus. Oh, meu irmão, clame a Deus por arrependimento nessa noite, em nome de Jesus. Clame a Deus porque quebrante o seu coração. Eu não gostaria, irmão, de saber que alguém para quem eu preguei estará ardendo no fogo do inferno. Eu sei que eu não posso evitar isso, mas eu não quero que isso aconteça com você, querido. Então, se o seu coração está duro, se arrependa hoje do seu pecado em nome de Jesus. E se você diz, pastor, eu quero, eu não consigo, clame a Deus. É Ele que pode te dar a bênção do arrependimento. Oh, meu irmão, abandone essa vida dura, essa vida de pecado, de rebeldia, de soberba hoje em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus entre na sua vida e que o seu coração seja transformado pela graça de Deus. Deus salva pecadores, você é pecador, que Jesus te salve nessa noite. Mas o Deus que salva pecadores, amados irmãos, ainda em último lugar nesta noite o texto diz a nós, que o Deus que salva pecadores é o Deus de misericórdia. O Deus que salva pecadores é o Deus de misericórdia. Vamos repetir comigo? O Deus que salva pecadores é o Deus de misericórdia. As irmãs vão ler o versículo 10. Primeiro as irmãs, e depois os homens comigo. 1, 2, 3, podem ler, irmãs. Vamos os homens comigo? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. E agora, amados irmãos? Deus se arrepende. Você imagina Deus aí? Eu fiz coisa errada. É isso aqui que o texto está dizendo? Eu me arrependo, eu queria destruir esse povo, agora eu vou destruir mais. Você acha que Deus faz isso? Deus não faz isso, amados irmãos. Primeira coisa que você precisa entender, que o meu arrependimento e o seu arrependimento é diferente do arrependimento de Deus. Porque nós somos pecadores. Deus é santo, nele não há falha alguma. Até as contingências estão dentro do seu decreto. Até isso aqui que aconteceu, e até a palavra se arrependeu, foi decretada desde antes da fundação do mundo, que está assim. Só para você ter ideia. Então nada pega Deus de surpresa. Meu irmão, você acha que Deus não sabia que todos eles iam se converter? Para que você acha que Deus mandou Jonas pregar lá? Não só Deus sabia que eles iriam se converter, mas Deus já tinha determinado que eles se converteriam. É decisão soberana de Deus, não é do homem. É Deus que resolve mudar o coração do homem. O homem por si mesmo não se converte porque ele está morto, e morto não faz nada. Então, irmão, nada disso aqui foge ao controle de Deus, e Deus, na sua essência, não mudou em nada. Teologia explica isso aqui da seguinte maneira. Você vai aprender uma expressão diferente hoje.
antropopatismo. Fala aí. Antropopatismo. Fala aí. Antropopatismo. Você acha que é o homem querendo ser pato? Não, né? Ou o antropopatismo do Alexandre Pato, sei lá. Não, não é isso não, irmão. Antropos do grego é homem e patos, paixão. Aqui a ideia é a seguinte, irmãos. Deus é infinitamente diferente de nós. E Deus, para se comunicar conosco, se adequa a nós. É como se eu tivesse que falar com uma formiguinha. Para falar com a formiguinha, eu tinha que virar formiguinha. Porque se eu chegar falando português com a formiguinha, ela não vai entender nada. Eu tenho que falar formiguês. Se eu falar formiguês, ela vai me entender. Então, irmãos, Deus, esse sentimento de Deus é um sentimento que nós não temos a capacidade de entender o que é. Então Deus resolve usar um sentimento humano para descrever aquilo que ele está sentindo. E a grande verdade é que é o seguinte: Deus não mudou, Deus não fez nada de errado, Deus simplesmente está dizendo que ele resolveu ser misericordioso com esse povo, e está usando um sentimento humano para descrever a intensidade da sua misericórdia, porque não havia outra palavra no nosso vocabulário mais intensa para nos mostrar o grande sentimento de amor e misericórdia de Deus para com aquele povo que ele mesmo converteu. Então, irmãos, Deus decretou arrependimento, e quando eles se arrependem e se convertem, Deus, irmãos, se internece por eles. Deus resolve mostrar a sua compaixão e como ele se apaixona por eles. E Deus, então, irmãos, resolve não destruir aquela cidade. Irmãos, Deus é um Deus de graça. Louvado seja Deus, porque Deus é um Deus de graça. Se Deus não fosse um Deus de graça, eu não estaria pregando para você hoje. Se Deus não fosse um Deus de graça, sabe lá onde estaria eu. Se Deus não fosse um Deus de misericórdia, se Deus não fosse um Deus de amor, você não estaria sentado nesse banco hoje, ouvindo a mais bela história que a humanidade já ouviu. Se Deus não fosse um Deus de graça, você não estaria ouvindo as mais belas notícias que qualquer ser humano pode ouvir. Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que se internece, Deus é o Deus que coloca o coração em gente miserável como eu e como você. Deus resolve perdoar. Irmão, quando você se arrepende, isso é um excelente sinal. Porque a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando há arrependimento sincero, irmãos, isso é um sinal de que chuvas de bênçãos estão chegando. Quando pecadores se arrependem, é um sinal de que Deus está colocando o coração em nós e resolveu nos perdoar e resolveu nos salvar. Amados irmãos, um dos textos mais lindos das Sagradas Escrituras nos diz, amados irmãos, o texto, que um filho mais novo pede a parte dos seus bens ao seu pai. Faz o pai repartir herança, vai para um lugar distante, vive dissolutamente, gasta tudo bebendo e em relação sexual com prostitutas. Perde toda a sua herança, toda a sua riqueza. Vai trabalhar para um homem que tem porcos e nem a comida dos porcos ele consegue comer. E ele lembra que o seu pai é um pai misericordioso, e esse pai simboliza Deus. E ele diz: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Voltarei para o papai e pedirei ao papai que me contrate como um dos seus trabalhadores. E, irmãos, ele percorreu longa jornada. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, em Lucas 15, 20, que vinha ele ainda longe. E o pai o avistou. E correndo para ele, o abraçou e o beijou, ajudando-o a arrepender-se. Então ele diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai manda o servo vir dizendo o seguinte: traze a melhor roupa, traze o anel do dedo, o selo da família, coloque sandália nos pés do meu filho, mate o novilho cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer em que você se arrependa. Deus é um Deus de misericórdia, irmão. Deus quer perdoar você nessa noite. Hoje o Senhor está com os braços abertos. Hoje o Senhor diz para você: venha a mim todo que está cansado e sobrecarregado, e eu o aliviarei. Esse Deus foi o Deus que me perdoou. Esse Deus é o Deus que salva e é misericordioso.
o que você fará diante de uma mensagem como essa? Deus salva pecadores. Você é pecador? O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você seja achado pelo Senhor nessa noite, que você seja salvo, que você se arrependa da vida hipócrita que tem vivido, que você se atire nos braços do Rei. Você será perdoado, você será lavado, sua vida será transformada e você será a pessoa mais feliz deste mundo. Que o Senhor te salve nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Coloquemos de pé. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 140.